Pai Senhor, para os irmãos, estamos aqui para fazer mais um vídeo, né? Agora falaremos sobre depois do encontro nos ares, né? A igreja sobe até encontrar com Jesus nas nuvens e depois o que acontece? Ela sobe ao céu ou ela desce à terra? Nosso texto base é esse que está aí, segundo 1 Tessalonicenses 4,17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiro a gente tem que entender, eu coloquei essa explicação aí, que a Bíblia não é feita em ordem cronológica, né? Propriamente as profecias, na verdade, né? Apocalipse, principalmente. Ele não é feito linear, não dá para você ler Apocalipse linearmente. Não dá para você ver os eventos ali cronologicamente, né? Então ele está num formato chamado prolepse. O que é prolepse? Prolepse é como se diz aqui, um avanço no tempo para antecipar os fatos, né? É isso que significa. Então, se a gente não ler Apocalipse com essa ótica, dificilmente a gente vai entender, né? Então, vamos lá. A noiva vista da perspectiva espiritual e física. A noiva na ótica celestial. Aqui é o anjo mostrando a João a noiva, né? Ele diz aqui, ó: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí João diz: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Ué, mas o anjo não disse que ia mostrar a noiva do Cordeiro? Por que ele mostrou a cidade santa? Será que o anjo se enganou? Não, né, irmãos? É porque a própria cidade santa, a nova Jerusalém, é a noiva do Cordeiro. É um simbolismo de nós, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo aqui na terra. Na ótica celestial, ela é vista como uma cidade. Tal como na ótica celestial, a grande Babilônia, que é uma cidade, é uma mulher. A mulher com uma prostituta, né, que é uma taça na mão, né, com vinho, aquela coisa toda, né? É mostrado como uma mulher, a grande Babilônia. E também a noiva de Cristo, a nova Jerusalém, também é uma cidade e é uma mulher. A grande Babilônia é uma cidade e é uma mulher prostituta. A nova Jerusalém é uma cidade e é uma mulher santa, que é a noiva do Cordeiro. Afinal de contas, Jesus não tem duas noivas, né? A noiva na ótica terrena. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas e já a sua esposa se aprontou. É o mesmo momento, né? Essa esposa se aprontar aqui é essa cidade santa aqui, que é mostrada a João, né? Como uma noiva adereçada, é a mesma noiva. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, né? Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui está simbolizado a noiva como uma mulher, né, vestida com um véu, e aqui todo o povo, que é a igreja do Senhor, simbolizado nessa noiva, chegando ao encontro de Jesus nos ares. No olhar da ótica terrena, é essa aqui, que nós somos aqui a noiva aqui na terra. Na ótica celestial é visto como uma cidade, tá certo? Porque cada um de nós é casa do Senhor, amém? Casa espiritual. E quando somos muitas casas, formamos uma cidade, né? Milhões e milhares e milhares e milhões de pessoas, desde Adão para cá, que serão salvos, formarão a noiva de Cristo, né? Formarão a cidade, a nova Jerusalém. Jesus aparece na nuvem. Aqui é Jesus falando já, então, como realmente será a sua volta. Aquilo
que mostramos agora há pouco é a visão espiritual de que João teve, né? Da noiva no céu. Agora é Jesus mesmo propriamente voltando. E ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, ele está dizendo, primeira coisa, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então Jesus vai aparecer e todo mundo vai ver. Não tem para onde correr, todo mundo vai ver. Todo olho verá, não é uma coisa secreta, né? Aí o que vai acontecer? Ele aparecendo nos céus, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui ele vai enviar os seus anjos para ressuscitar a sua igreja, né? Com a trombeta, com o clamor de trombeta. Trombeta é um elemento que está ligado para juntar num só evento a ressurreição, a transformação dos vivos e também dos mortos e o arrebatamento. Isso no momento da vinda em glória do Senhor Jesus. Então está tudo junto num só evento. A trombeta é que faz a ligação disso tudo. E aí o apóstolo Paulo vai explicar que nesse momento que o anjo vai pegar os escolhidos, ele vai explicar o seguinte: o que acontece? Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, né? Mas todos seremos transformados. Essa transformação para a glorificação do corpo, todos que são de Cristo receberão. No momento, ele vai dizer quando que acontecerá isso, qual o tempo que vai levar isso. Vai levar um momento, num abrir e fechar de olhos. O que vai levar? A transformação dos corpos, né? Ao ressoar da última trombeta. Ou seja, quando a trombeta soa, a ressurreição dos mortos, transformação dos corpos dos mortos e transformação dos corpos dos vivos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, né? E aí ele continua explicando agora para os Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com bastante barulho, não será em segredo, né? E com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, mais uma vez a trombeta aqui mencionada. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro que quem? Aí ele diz na frente: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, eles vão ressuscitar primeiro do que nós seremos arrebatados, do que nós seremos transformados. Porque, ao que diz aqui no versículo de 1 Coríntios 15, eles já ressuscitarão incorruptíveis, já vão ressuscitar transformados. Então eles vão ressuscitar primeiro, já transformados, do que nós os vivos seremos transformados. E juntos seremos arrebatados até as nuvens, né? E a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui, né, como vimos na figura, Jesus está vindo, envia seus anjos. Aqui tem a segunda figura da ressurreição, e aqui a outra figura, que é a figura da glorificação do corpo. E isso tudo o que liga é a trombeta, é a última trombeta, a sétima, né? Não existe oitava trombeta. Então a última trombeta é a sétima, é a que liga todos esses eventos num só. E aí encontramos com Jesus nos ares, que é o tema do nosso estudo de hoje. E depois disso, o que acontece? A igreja sobe ou a igreja desce para a terra? O que a Bíblia nos diz? Vamos seguir. Aqui novamente informando que dos dois povos, né, de judeus e gentios, Jesus fez um só povo, a igreja, né? De dois povos, ele fez um só. A igreja se torna um povo de Cristo. Aquele judeu que se converte se torna igreja. O gentio que se converte se torna igreja de Cristo. Amém? Após o encontro nos ares, a igreja então desce. Ela desce com Jesus. Vamos ver os versículos aqui adiante.
Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. E agora vamos ver quem eram esses que seguiam nos cavalos brancos, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então eu coloquei os versículos aqui ao contrário, o 14 primeiro e o 8 depois, para informar que esses mesmos que estão vestidos de linho fino são os mesmos santos. Por que não são os anjos? Por que não são os anjos? Porque os anjos não precisam ser justificados. Nós sim, né? Nós que temos a necessidade de sermos vestidos de novo de novas vestes, de vestes de justiça, vestes resplandecentes, né? Sem mácula, sem mancha nenhuma, né? Vamos aqui mais alguns versículos. As vestes brancas simbolizam a pureza e a santidade da noiva de Cristo. Aqui está, olha, Apocalipse 3, as vestes brancas dada ao vencedor, né? Aqui Mateus 22, quem não estava com as vestes nupciais não fica no reino de Deus. Apocalipse 16, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, né? Roupa significa santidade, né? Para que não ande nus e as suas vergonhas apareçam. A igreja de Sardes é dito para ele, mas tem poucas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e estas andarão comigo em vestes brancas, porque são dignas. Então, as vestes brancas dignifica a igreja, né? Simboliza que a igreja está pagando um preço para se manter fiel a Cristo. A igreja de Laodiceia é uma igreja muito repreendida pelo Senhor. Olha o que ele diz: te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e para que a vergonha da tua nudez não seja manifesta, né? Então ela estava com as vestes todas manchadas, não estava com as vestes brancas. Veste manchada é pecado, né? Então as vestes brancas simbolizam pureza. E aqui, Apocalipse 7, 13 e 14, é interessante esse texto. Vai nos dizer: um dos anciãos me perguntou, estes que trajam vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, é a igreja. Está falando das mesmas que receberam as vestes lá para ser recebidas com o Senhor. É o mesmo povo. É a igreja que está passando a grande tribulação nessa terra e vai agora receber as vestes brancas do Senhor, aquelas que vieram da grande tribulação. Não é os que ficaram para trás, como diz aquele filme, como diz a teoria pré-tribulacionista. Não é, irmãos. É a mesma igreja, é o mesmo povo que está passando aqui, esperando a volta de Jesus em glória, que é uma só. Hebreus vai nos dizer que Jesus virá a segunda vez. Ele não vem uma vez em secreto e depois uma vez em glória, porque seria uma terceira vez. Porque ele vindo em secreto, digamos assim, ele já saiu do céu para cá, já entrou no âmbito terrestre, mesmo que ele não pise no chão. Essa é uma das bases que eles usam, né? Porque ele não vai pisar na terra e tal. Vai pisar na terra sim, porque depois das nuvens ele desce direto. Ele vem para cá para instaurar o seu reino. Então não tem essa de primeiro vem em secreto e depois vem em glória. É uma vinda só, uma segunda, como diz Hebreus, né? Repetindo aqui o texto. E esses aqui é a igreja que está passando pela grande tribulação e que vai lavar suas vestes, né? No sangue do Cordeiro. E aqui tem, logo depois, Jesus desce e eu acho que vai cumprir esse texto aqui, ó, essa profecia de Gênesis e a profecia de Romanos 16, 20. A profecia de Gênesis vai dizer que o diabo feriria a cabeça, o calcanhar de Jesus na cruz, né? E que Jesus feriria a cabeça de Satanás.
Então diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a mulher e a semente da sua semente. Desculpa. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Jesus, que é a semente da mulher, vai ferir a cabeça de Satanás. Mas antes, a semente de Satanás vai ferir o calcanhar de Jesus na cruz. E aí entra a profecia de Romanos, que quando nós estivermos nos ares, Jesus vai estar esmagando a cabeça de Satanás aqui na terra. Através da besta, através do falso profeta, Satanás, né? Através da besta, falso profeta, dragão, simbolizado nessas figuras, Jesus vai derrotá-los, esmagando a sua cabeça. Como diz aqui, ó, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Nós vamos estar no alto, né? Nas nuvens, nos ares, e Jesus, debaixo dos nossos pés, vai estar esmagando a cabeça da serpente, e nós daqui a pouco vamos segui-lo, porque Jesus, basta uma palavra sua, né? Como diz Apocalipse, sairá uma espada aguda da sua boca e vai ferir os inimigos. É uma forma simbólica de falar, né? E aqui Jesus então assume o reino da terra com a sua noiva, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É o momento, né, em que Jesus vai descer e vai tomar todo o reino. Está simbolizado lá em Daniel 2 com aquela pedra que cai, né, nos pés da estátua e enche toda a terra. Ou seja, o reino do Senhor será aqui na terra com a sua igreja. A sua igreja vai estar junto com ele, descendo para reinar aqui na terra. Ou seja, a igreja chega até as nuvens, até os ares, mas desce com Jesus. Ela não vai para o céu, ela não sobe ao céu. Ela sobe até os ares. E dali tem esses outros textos para embasar de que a igreja vai descer para aqui fazer as bodas do Cordeiro, aqui receber o galardão e aqui reinar com mão de ferro, com cetro de ferro, junto com Jesus, que também terá um cetro de ferro para reinar sobre as nações que estarão ainda aqui nessa terra. Amém? Então espero que tenha ficado claro esse texto, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Glória a Deus.